Nós já aprendemos aqui, irmãos, que a alma, o que é a alma? A alma é a sede da nossa personalidade, amém? Então, aonde está centrada toda a nossa personalidade, o nosso eu? Na alma, amém? E o que acontece? A gente tem falado muito sobre o espírito, porque a gente estava estudando exatamente sobre as funções do espírito. E é necessário o espírito, a gente entender sobre essa distinção é muito bom, é muito bom. E o que acontece? Quando a gente fala a respeito do espírito, a gente entende que a prioridade de Deus é o espírito, amém? Por que a prioridade de Deus é o espírito? João 4:24. Porque Deus é espírito. E importa que o adoremos como? Em espírito, amém? Essa semana eu estava conversando com um jovem e ele perguntou para mim, pastor, o que falta nas nossas igrejas? No contexto geral, o que falta em tudo assim que o senhor acha? Eu falei, falta espírito e verdade. É o que falta. Falta espírito, falta mais espiritualidade e falta mais verdade nas pessoas. Falta mais verdade no nosso falar, mais verdade no nosso agir. É ou não é? Então o que falta? Espírito e verdade. Por quê? Porque quando adoramos a Deus, adoramos Ele exatamente no Espírito. O que é o Espírito? É o recipiente. Nós somos o recipiente do Senhor. Então Deus mora onde? Quando Ele quer fazer habitação em nós? No nosso Espírito. Amém, pessoal? Então nós vamos falar um pouco sobre as funções da alma. Se você quiser anotar, irmão, anota aí quais são as funções da alma. Tem na apostila, tá? Mas se você puder anotar, anote, porque quando você ouve a mensagem, você retém, você aprende 15%. Eu fico aqui 1 hora falando. E de 1 hora que eu falo, você aprende 15%. E se você anota, você é capaz de reter até 50%. E se você anotar e depois que você anotar, você ensinar para alguém, você é capaz de reter até 100% do que você aprendeu. Amém? Então tudo que você aprender, o que você faz depois? Você faz um resumo e vai lá no seu Facebook, no seu Instagram, posta uma foto sua e posta o que você aprendeu. Amém? Eu sempre estou postando alguma coisa nas minhas redes sociais. O que é bom. Então qual é a primeira função da alma? A primeira função da alma é a mente. Então, se você quiser anotar, já anote. Mente é a primeira. A segunda, vontade. E, por último, as emoções. Amém? Isso, mente, vontade e emoções. Eu quero ler um texto com os irmãos que está em Provérbios, capítulo de número 2. Você que tem a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 10. 1 Tessalonicenses 5:23. Alguém lembra desse texto? Eu acho que foi o texto mais citado até hoje aqui. Está escrito que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo seja mantido íntegro e irrepreensível. Até quando? Até a vinda do Senhor. Amém? Então, eu preciso manter o que? Meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Manter íntegro e irrepreensível, santificado, até a volta do Senhor Jesus. Compreende? Então, o espírito é importante, como a alma é importante, como o corpo também é importante. Qual é a vida do espírito? Se fôssemos falar sobre a vida do espírito, se você vai ver em alguns escritos, de repente você vai estar lendo algum livro, de repente você vai estar assistindo algum filme, você vai se deparar com a palavra Zoe. O que é Zoe? Vida no espírito. E a vida da alma? Psique. Psique é a vida da alma. E qual é a vida do corpo? Bios. O que é a bios? Vem de biologia, a vida do corpo. Amém?
Então, a bios, a psique e zoe são as 3 vidas, são os 3 tempos. Nós já aprendemos sobre os 3 tempos da salvação e nós precisamos bater muito nessa tecla porque isso é o ABC, é o beabá de uma vida cristã normal, tá bom? Parece complicado, irmão, mas não é. Na verdade, isso a gente tinha que aprender quando a gente entrou para o Evangelho, a gente já deveria saber dessas coisas. Provérbios 2:10. Quem encontrar pode ler para mim. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Então, irmãos, a alma, o conhecimento vai ser agradável à alma. Só que o conhecimento, ele vem pela mente. Amém, pessoal? Provérbios 24:14. Vamos ler esse texto? Quando nós cremos em Cristo e confessamos Ele, o que acontece conosco de imediato, irmão, instantaneamente? Quando a gente vem, crê em Jesus e confessa Ele, o que acontece conosco? Alguém lembra disso daí? Somos salvos no Espírito, correto? E o que acontece? O que é essa salvação no Espírito? Alguém lembra? Pessoal, quando eu creio em Cristo e confesso Ele, instantaneamente, não leva tempo para me ser salvo no meu espírito. Eu criei em Cristo, confessei Ele, eu sou salvo imediatamente no meu espírito. E como se chama esse processo de salvação no espírito? Vocês ouviram essa palavra a vida inteira, só não sabia que era no espírito. Novo nascimento no espírito, pessoal. Amém? O novo nascimento. E eu falei na aula passada, quando a gente recebe o novo espírito, o novo nascimento, é feito o quê? Lembra disso? É feito uma criança que é perfeita, mas precisa ser aperfeiçoada. Então preste atenção. Quando eu creio em Cristo e confesso Ele, eu sou salvo instantaneamente, imediatamente no meu espírito. Porém, a salvação da alma não acontece assim. O meu espírito é salvo quando eu creio e confesso. Eu recebo um espírito novinho, sabe? Embaladinho, 0 bala, 0 quilômetro. Mas a minha alma, ela não é salva imediatamente. Por quê? Porque, pensa isso comigo, quando você veio para Cristo, quando você confessou Ele, o que mudou em você no mesmo momento ali? Mudou alguma coisa em você? Não. Por que não mudou? Porque você recebeu a salvação no Espírito e não na sua alma. Então a alma, como que acontece o processo da salvação da alma? Alguém, pelo menos vocês vão lembrar, né, gente? Eu soltei esse vídeo na internet, ficou rodando lá. Se a salvação do Espírito é o novo nascimento, a salvação da alma é o quê? Metamorfose. A salvação da alma é o processo de metamorfos. No grego, metamorfose, metanoia, transformação. Amém? Então isso demanda um tempo. É um tempo. Irmãos, isso aqui, vocês tinham que ter aprendido isso quando vocês vieram para o Evangelho. Amém? E você vê como que é dificultoso o assunto mais simples do Evangelho e a dificuldade que a maioria tem. Isso não é só vocês, pessoal. Isso é 99% dos crentes. Eles não sabem dessas coisas. Amém? Agora entenda uma coisa, deixa eu falar para os irmãos. Irmãos, tudo que a gente estudar aqui, vocês têm que me perguntar, vocês têm que questionar. Por quê? Porque o que eu falo para vocês tem que estar na palavra. Compreende ou não? Pastor, eu não conheço a palavra, mas eu, irmão, conheço, eu sou obrigado a conhecer, e qualquer líder, qualquer mestre é obrigado a conhecer a palavra de Deus. Amém? Então o que acontece? Posso falar algo para vocês? Vocês não vão ficar tristes, não? 99,99% das coisas que vocês sabem, que no que tange respeito ao Evangelho, vocês sabem porque ouviram, não porque leram. Entende? Aí como vocês só ouviram, não examinaram, aí vocês adquiriram como uma verdade. É por isso que nos domingos a gente faz questão de, olha na Bíblia, lê para mim, quem achar aí lê. Por quê? Porque a minha intenção é levar você para a palavra. Então o que acontece? Você é salvo no Espírito quando? Quando você crê no coração e confessa com a boca. E a salvação da alma, como que funciona? É um
processo. Amém? Então vamos memorizar isso aí, irmãos. E eu vou voltar a perguntar no grupo lá, tá? Provérbios 24:14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Olha que interessante, irmão. Tanto em Provérbios 2:10 quanto em Provérbios 24:14, mostra que a alma necessita de conhecimento. Ela precisa de conhecimento. Amém? O texto é claro. Se você observar, você vai ver. O que é o conhecimento? É um saber. E esse saber está atrelado ao quê? É uma função da mente. Então, com o Provérbios 24:14 e Provérbios 2:10, a gente já cria a ideia de que, assim como a nossa alma necessita de conhecimento, precisa de conhecimento, logo a mente é uma função da alma. Por quê? Porque o conhecimento está atrelado à nossa mente. Amém? A primeira função da alma qual é? Irmãos, a mente é a principal função da alma. E se você entender sobre isso, você vai ver que, irmão, que muita coisa que a gente faz porque a gente quer fazer. Amém? Vamos continuar? Salmo 139:14. Isso. Eu te louvo, porque deves ter temido. Deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu lê na sua tradução. Viste? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e também maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha isso. As suas obras são admiráveis. Amém? E quem é que sabe disso? A alma. Amém, pessoal? Então, a nossa alma, ela é de suma importância. E todo esse conhecimento ele vem pela mente. Alguém lembra do que eu falei? Vamos dar uma recapitulada. Quando eu disse para os irmãos, uma função do espírito chamada intuição, ela recebe uma informação. E o que acontece para a gente transmitir essa informação? Você lembra disso? Como que a gente faz para transmitir? Por exemplo, eu recebi uma revelação, eu recebi uma informação no meu espírito. E para poder passar essa informação, como que a gente faz para poder passar essa informação? A mente vai fazer o quê? Ela vai fazer esse processo. Que processo é esse? Um processo de interpretação. E vai interpretar em quê? Com quê? Com palavras compreensíveis. Amém? Então o que acontece? O meu espírito recebe, o meu espírito tem a função de receber a revelação, a intuição do espírito. E essa intuição, ela é dada para minha alma. Porque a minha alma ou a minha mente, ela vai converter toda a informação do espírito com palavras compreensíveis, para que quando eu falar para alguém, essa pessoa possa entender. Então, eu vou entregar uma revelação para alguém. Você tenta imaginar, se toda vez que você for passar uma revelação para alguém, você passar 100% como você recebe no seu espírito. A pessoa que ouvir, ela não vai entender nada. Por exemplo, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, ele disse assim, em espírito, quando ele foi arrebatado, ele vai dizer assim, eu olhei, eu estava dentro do céu, e eu vi na mão do Senhor um livro, escrito por dentro e por fora. Preste atenção.
Escrito por dentro e por fora. E esse livro, quando eu olhei na mão de Deus, o justo, eu olhei para ele e vi que ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de desatar os selos. E ele vai dizer: eu não vi ninguém digno no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Seja sincero. Você entende um negócio desse? Não dá para entender, irmão. Primeiro, o livro está na mão de um Deus Todo-Poderoso e está dizendo que esse ser não é digno de abrir o livro. Segundo, ele está dizendo que ele não viu ninguém digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então aonde está essa pessoa digna? Porque João, a visão que ele está tendo, a revelação que ele está recebendo em espírito, que ele está dizendo: eu fui arrebatado em espírito, eu fui levado em espírito. E tudo que ele está recebendo em espírito, ele está passando com a linguagem mais simples que ele consegue e ainda assim se torna confusa. Consegue compreender? Então, o que eu recebo do meu espírito, eu tenho que passar. A minha mente, a minha alma, ela vai traduzir, ela vai converter, ela vai trazer à minha mente palavras compreensíveis, senão ninguém entende nada. Você imagina Daniel falando, o rei chega para Daniel e fala: eu quero saber do sonho. Aí ninguém conseguiu, Daniel fala: eu vou revelar esse sonho. Aí de repente ele fala: eu vi uma estátua, e essa estátua era grande, e de repente essa estátua era tão grande, que veio uma pedra voando e essa pedra foi jogada sem uma mão. Como que uma pedra é jogada sem mão? Aí ele diz: aí essa estátua, ela tinha cabeça de ouro, ela tinha peito não sei do que de bronze, ela tinha abdômen de prata, e vai indo, e vai falando, vai chegar lá embaixo, lá no pé, era barro misturado com ferro. Você entende isso? Infelizmente, irmão. Aí ele vai dizer assim: rei, a cabeça é o teu governo. Aí dá para entender, dá ou não dá? Aí ele fala assim: mas o teu governo vai cair. O que vai vir vai cair. E ele começa a interpretar com palavras compreensíveis. Amém? Então qual é o segredo da revelação? É receber ela no espírito, interpretar com palavras compreensíveis para que você possa passar para alguém com palavras compreensíveis. Consegue entender ou não? Então a primeira função da alma qual é? A mente. E a mente, ela precisa estar sempre sendo transformada. O que diz Romanos 12:2? Corre lá. Por exemplo, se uma pessoa vem para a igreja, né? Uma prostituta, ela vem para a igreja, ela se entrega para Jesus. Como que a gente ajuda essa pessoa para ela vencer? Porque o fato dela vir confessar Cristo significa que a partir de hoje ela deixa de ser prostituta, a partir de agora. Mas a gente fala para ela: é o seguinte, essa noite você só vai ficar com 5 homens, tá? Amanhã você só vai deitar com 4. Na semana que vem você não pode deitar com mais de 3. No próximo mês você tem que ficar no máximo 2. É assim que a gente fala para a pessoa? Não, irmão. Essa transformação é um processo. Consegue entender? E tem uma pessoa, igual por exemplo, lá em Campo Grande tem um rapaz que ele é presbítero e ele fuma. E ele fala assim: pastor, o meu problema é o cigarro e eu luto para largar do cigarro e não largo. Eu falei: o dia que você parar de lutar para largar, você larga. Porque com a sua força você não consegue. Eu preciso cooperar? É claro, né, irmão? Que a gente tem que cooperar. Só que esse é um processo que vai até a volta do Senhor. A nossa alma, ela é um processo de libertação, de transformação, de metamorfose. E se você, por exemplo, olhar para um sapo ou para uma borboleta, você não fala. Quem não conhece o processo, não fala que era uma lagarta. Sim ou não? Então, é um processo, precisa passar por isso, tá bom? Vamos ver o que diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto tremendo, irmão. Não vos conformeis com este. Então, se alguém perguntasse para mim hoje, assim, pastor, o senhor é protestante? O senhor é neopentecostal? O que o senhor é? Eu falo, eu sou um inconformado. Dá para criar um nome de um culto, né? Os inconformados. Não vos conformeis. O que é não se conformar? Por exemplo, quem aqui sabe fazer bolo? Uma irmã, só uma irmã. A outra. Tá, gente? Então no próximo culto podem trazer, tá? Eu amo bolo. De fubá, broa. Quando você vai fazer um bolo, você coloca o bolo aonde para poder fazer? Dentro de uma forma, sim ou não? E quando o bolo fica pronto, qual é a aparência dele? A aparência da forma, do pudim. Ele fica a aparência da forma do pudim, sim ou não? O que a Bíblia está dizendo? Você não pode entrar na forma ou na forma do mundo. Então o mundo tem uma forma, igual um bolo, né? Aí você vai se conformar com o mundo, ele vai criando uma forma em você. Aí daqui a pouco você vai ser cozido na forma do mundo. Você vai ser assado na forma do mundo. E qual que é o problema? Irmão, para poder tirar a forma do mundo depois que já virou massa, só quebrando, só desfazendo. E esse processo às vezes dói. Consegue entender? Então, o que o texto está dizendo? Não entra na forma do mundo, mas se transforma pela renovação. Renovação do quê? Da vossa mente. A mente é a função do quê? Da nossa alma. Então eu renovo a minha mente e vou transformando a minha alma. Então o processo de transformação começa com uma mente renovada. E se eu não renovar minha mente, a minha alma não vai ser transformada. Tá dando para entender, irmãos? Não é muita informação? Dá para pegar, né? É muita coisa, né, irmã Evinha? É muita coisa, né? Tem aluna nova, né? Então entenda. O que acontece? Parece confuso, irmão, mas depois que a ficha cair, você vai ver que não é confuso. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar aqui, já vou concluir, hoje não vou demorar, porque eu quero falar um pouquinho sobre a ceia dentro dessa matéria. Então preste atenção. Para que possa experimentar qual seja o quê? Perfeita e agradável vontade. De novo. Boa, perfeita e agradável. Mais uma vez. Boa, perfeita e agradável vontade. Em um alto e bom som, com uma voz uníssona. Boa, perfeita e agradável vontade. Boa, perfeita. Agradável. Agora vamos ler o texto? Vamos agora ler como está na Bíblia. Para que possa experimentar qual seja. Boa, agradável. Tá vendo, irmão? É só ir para a Bíblia que a gente aprende. Então, primeiro é boa. E segundo, Agradável. e depois, Perfeito. porque nem tudo que é agradável é perfeito, irmão. Por isso que o perfeito não pode vir primeiro. Consegue entender? Então, eu não posso ministrar ou falar simplesmente pelo que ouço. Eu tenho que ver o que a Bíblia diz. Amém? A Bíblia diz, se eu não me conformar com o mundo, mas transformar a minha mente, a minha alma vai ser transformada, então eu vou provar a boa. O que é a boa vontade de Deus? Qual é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus é quando você vem, por exemplo, a primeira vez que você veio para um culto se encontrar com Deus. Isso é bom, sim ou não? É a boa vontade de Deus. É bom você vir, é bom, muito bom. Qual é a agradável vontade de Deus? A agradável vontade de Deus é quando você vem nos domingos aqui. É quando você senta, é quando você aprende, é quando você se esforça
para aprender mais da palavra de Deus. É quando você se alimenta de Deus. É quando você não se envolve na forma do mundo, mas diz: eu entrego a minha mente agora para o Senhor. E você vai se permitindo Deus ser formado em você. O que que diz Gênesis 2:7? Vamos ler o texto? E vamos ver o que acontece. Então, irmãos, não vos conforma com o mundo. Você vai experimentar boa e agradável. Então, qual é a agradável vontade de Deus? É esse processo que você está na presença dele, amém? E quanto mais você fica na presença de Deus, mais você vai agradando a Deus. Isso é a agradável vontade do Senhor. E qual é a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus vai se dar no último dia. Amém? Então nós estamos vivendo a boa e agradável. E nós vamos viver a perfeita vontade de Deus. Amém? Então nunca diga a boa, perfeita e agradável, mas sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Porque tudo que é perfeito é agradável, mas nem tudo que é agradável é perfeito. Amém? Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso que eu quero. Só a primeira parte. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que o Senhor fez? Formou. Então fala assim: eu preciso deixar o Senhor me formar. Então qual é a dificuldade que a nossa geração tem? De se permitir. Se permitir o quê? Ser formado pelo Senhor. Aí a gente não se permite ser formado por Deus, mas a gente entra na forma do mundo. Consegue entender? Então o que Deus está dizendo? Não conforma com o mundo, não vos conformeis, não entra nessa forma, mas se permita que eu te forme. E à medida que o Senhor vai me formando, eu vou vivendo a agradável vontade dEle. Aí quando chegar no último dia, nós vamos viver a perfeita vontade de Deus. Amém? Então qual é a primeira função da alma? Mente. Então eu tenho que renovar a minha